Olá, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula do curso de redação para o Enem. Hoje a gente vai falar agora, né? Pega papel, pega caneta, anota no tablet. A gente vai começar aí com um assunto importante que é a tipologia, o texto dissertativo argumentativo. Vou te falar uma coisa, muito mais importante, né? Do que você se preocupar com qual vai ser o tema da redação, é você saber de cor a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Essa é a peça-chave se você quer ter um bom desempenho no Enem. Te falo isso porque já fui corretora, né? Estou sempre me atualizando e a estrutura é fundamental, você obedecer ali os critérios de cada tipo de texto. Olha só, dissertativo quer dizer informativo. Como assim, Paulo? Olha, dissertativo é um tipo de texto que trabalha determinado assunto. Olha, o assunto de hoje é sobre desigualdade social. Então, eu vou falar o que é essa desigualdade, eu vou dar exemplos de desigualdade, eu vou, no caso do argumentativo, expressar o meu ponto de vista acerca da desigualdade social. Então, veja, quando eu falo de dissertativo, mentaliza isso. Eu estou falando de informativo, trabalha um tema. E quando eu digo argumentativo, é para expressar, então, uma opinião. Eu vou falar, eu vou discorrer, eu vou escrever sobre um tema a partir de um ponto de vista. Paulo, e como é que eu dou meu ponto de vista, a minha opinião? Não é com eu acho, eu penso, eu acredito. Na minha opinião, tem gente que adora começar assim, ó. Bom, eu acho. Faz isso não, cara, não faça isso, porque essas expressões são expressões informais. E lembre-se, o texto dissertativo argumentativo, ele é altamente formal, tá? Como é que eu dou então a minha opinião, Paula? Adjetivando. Olha só, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas veja, como é que eu expresso a minha opinião sem dizer eu acho? Eu posso dizer o seguinte, olha, que desigualdade social terrível existe no Brasil. Olha, o terrível acentua e marca a minha opinião. Eu estou adjetivando a desigualdade social e colocando ela como terrível, tá? Então lembre-se, pense sempre, não comece com bom, eu acho, eu penso, eu acredito, adjetive, né? Traga aí adjetivo, especifique aquela situação da qual você está falando. E uma coisa muito importante é, em todo tema, você se perguntar: sou a favor ou sou contra? E a partir daí a gente já começa a pensar o texto, tá? Então, dissertativo, informativo, argumentativo, ponto de vista, opinião. Então, dissertativo argumentativo é um texto em que eu trato de um tema a partir da defesa de um ponto de vista, falando aquilo que eu acredito, que eu penso, beleza? Agora, olha só, esse tipo de texto, ele é dividido, então, em três partes. Quais são as partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão, mas isso você já sabe, não sabe? Se não sabe, está sabendo agora. Olha, três partes de texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas partes tem um papel importante, tá? E tem elementos aí essenciais que eu vou te passar. Então, texto dissertativo argumentativo é aquele que trabalha um tema sobre um ponto de vista, sob um ponto de vista, perdão, né? E é dividido em três partes: introdução, que é o começo, desenvolvimento, que é o meio, conclusão, que é o fim. Beleza? Tudo certo até aí? Então tá. Olha só. Agora é o seguinte, apesar de ter três partes, deve ser organizado em 4 parágrafos de mais ou menos 7 linhas cada. Agora eu vou te falar uma coisa importante,
Por que eu digo 4 parágrafos de 7 linhas cada? Se você compõe a sua redação com parágrafos que têm números de linhas similares, esteticamente, né? Esteticamente, a sua redação fica mais agradável e estruturalmente fica melhor desenvolvida, porque veja, tem aluno que faz redação um parágrafo, 3 linhas. Em 3 linhas você não desenvolve uma ideia, tá? E o próximo parágrafo é de 10 linhas. É tão extenso que ele se perde nos pensamentos. Então, além de esteticamente, visualmente ficar muito feia, né? Não ficar agradável, estruturalmente também te prejudica, tá? No desenvolvimento das ideias, na organização, certo? Na argumentação. Então, pega essa dica aí, tá? 4 parágrafos de mais ou menos 7 linhas. 7 vezes 4, 28. Ah, Paula, posso ter um parágrafo de 6 linhas e um de 8, por exemplo? Pode, né? Eles não podem ficar muito assimétricos os parágrafos, ou seja, um de 3 linhas e outro de 10. Aí não dá, né? Vamos seguindo aqui. Aí eu coloquei assim, tá? Para que vocês consigam visualizar. Eu acho a visualização muito importante. Eu estou falando, mas você está vendo. E esse visual, né, te ajuda a absorver essas informações. Então, a introdução, ela é o meu parágrafo inicial. É onde tudo começa. É onde o leitor vai saber o tema tratado, a possível, digamos assim, indícios aí do posicionamento do autor, né? Como o autor se posiciona diante desse tema e já basicamente os tópicos que serão discutidos ao longo do texto. Então a introdução ela é muito importante, por isso ela tem que ser muito bem organizada. E aí veja que eu coloquei aqui os colchetes, um só, né, uma dupla só, para representar que é um parágrafo. Então, um parágrafo de introdução, apenas um, tá? Vou colocar aqui no meio. Pronto. Um parágrafo de introdução. No desenvolvimento, eu tenho que fazer, enquanto pessoa, enquanto estudante aí que elabora uma redação, eu tenho que saber que o desenvolvimento possui 2 parágrafos. Tá? Então, lembra, o texto dissertativo argumentativo ele se desenvolve em 3 etapas, mas é distribuído em 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. No desenvolvimento, eu vou discutir o tema, né? Argumentar e fundamentar a minha argumentação. Então, é muito importante, porque é no desenvolvimento que as marcas de argumentação, que o ponto de vista, que a opinião do autor fica mais evidente, né? Todos esses critérios, eles ficam mais evidentes no desenvolvimento, porque o desenvolvimento ali é feito para isso, para essa articulação. E lembrando, 2 parágrafos de desenvolvimento. Quando a gente for falar especificamente sobre o desenvolvimento, eu vou te explicar por quê, né, de usarmos 2 parágrafos nessa etapa do texto. Agora, olha, a conclusão já é o parágrafo final, né? Então, eu estou encerrando ali a minha discussão. E a conclusão ela vai ser o desfecho, então, de toda a discussão que eu propus ao longo dessas 30 linhas, tá? Lembrando que a redação aí é o máximo de 30 linhas. E, na conclusão, eu também apresento uma possível solução para o problema, que, né, no modelo Enem, vai ser ilustrada aí pela proposta de intervenção, tá? Então, no modelo Enem, a conclusão tem que trazer aí a proposta de intervenção a partir de elementos específicos. Então, relembrando, o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto informativo, né, que vai discutir um tema a partir de um ponto de vista, sou a favor ou sou contra?
Vamos sair de cima do muro, né? É dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, e essas 3 partes são distribuídas em 4 parágrafos: um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Perfeito até aqui? Lembrando que a introdução é o parágrafo inicial, onde eu como leitora, vou saber o tema do texto, a possível posição do autor, né, os possíveis tópicos a serem debatidos. No desenvolvimento, eu vou argumentar de forma mais incisiva, vou trazer aí fundamentação para essa argumentação, e na conclusão eu vou finalizar o meu raciocínio e propor uma solução para o problema, beleza? Então, é isso que nós precisamos saber do texto dissertativo argumentativo. Eu espero que vocês tenham anotado, né, feito aí observações, porque é importante que essa estrutura esteja bem delimitada na nossa cabeça. É muito importante saber de cor o que é um texto dissertativo argumentativo, beleza? A gente vai ficando por aqui e se vê na próxima aula. Tchau, tchau!